vê que está sobreposto, está difícil um pouco de visualizar esse testemunho, por quê? É tudo igual. Né? Então, não tivemos nenhum tratamento que se destacou aí no controle. Tá? Bom, e agora falando de produtividade, né, desse mesmo experimento. Aqui a gente tem, na primeira linha, o tratamento que foi submetido à cortisoqueira, na segunda linha, vinhaça localizada, e os diferentes inseticidas testados. Tá? Como eu falei, são vários inseticidas. Então, para otimizar aqui, eu já trouxe um destaque que a gente teve. Quando foi feito vinhaça localizada, os Zeus e o Ingeupleno, eles tiveram um aumento, né, de 13 a 14% de produtividade em relação ao testemunho. Tá? Porém, o que tem de comum nessas duas formulações comerciais? É uma mistura de neonicotinoide mais piretroide. Tá? Então, eu destaquei aqui, apesar daqui a gente está vendo média e erro padrão, não ter essa diferença significativa, se a gente for falar de tamanho de efeito, nós observamos essa diferença para testemunho. Tá? Então, neonicotinoide e piretroide tem relatos na literatura deles terem esse efeito bioativador nas plantas. Então, apesar de não ter controlado, não ter diferença para testemunho, parece que ocorreu esse efeito de bioativação. Tá? E aqui, quando a gente for comparar com os dois métodos agora, vinhaça localizada com corte de soqueira, em uma das áreas experimentais a gente observou uma diferença de 4% de produtividade. Tá? Então, aqui a gente tem no eixo Y a produtividade, o TCH, né, toneladas de cana por hectare. Aqui as áreas experimentais e cada barra aqui, né, de acordo com a legenda, é o método de aplicação. Tá? Então, esse é um resultado interessante que, ao se utilizar a aplicação, né, com a vinhaça localizada, a gente tende a ter esse aumento da produtividade em relação ao corte soqueiro. Bom, aí nós tentamos responder uma outra pergunta. Será que as parcelas, onde teve uma ocorrência da praga ao longo do tempo, ao longo da safra de avaliação, do tempo de avaliação, será que elas vão ter maior ou menor produtividade? Será que está correlacionado isso? Então, o que nós fizemos? Pegamos cada parcela, né, amostral, a gente tinha lá 64 parcelas entre todos os tratamentos, calculamos a área sobre a curva da ocorrência ao longo do tempo, da forma biológica, seja de larva, adulto ou adulto, né, fizemos a integral dessa área sobre a curva. Então, cada ponto nesse gráfico é uma parcela amostral, tá? E a gente relacionou isso com produtividade. Bom, aí aqui o resultado, ó, cada linha aqui é uma área que a gente tinha experimental e cada coluna uma forma biológica. Bom, não tem nada de destaque aqui, né? Todas as barras a gente pode ver que está com a inclinação praticamente reta, né? Sem inclinação. Só que eu destaco aqui o ataque em uma das áreas. A gente teve uma inclinação significativa, né? P menor do que 5%, e a inclinação dessa reta foi igual a 1, tá? Então, o que a gente tem de resposta aqui, que é 1% de aumento de ataque ao longo da safra, vai ocasionar perda de 1 tonelada de cana por hectare. Tá? Então, a relação de 1 para 1, que também tem trabalhos na literatura que reportaram essa relação de 1 para 1. Tá? Bom, agora, falando de outro experimento de campo, que a gente avaliou os mesmos parâmetros, entretanto, nós testamos, além dos inseticidas químicos, nós testamos os biológicos, testamos bovéria e nematóide, e também fizemos 2 aplicações na safra ao invés de uma, tá? Para ver se ia ter diferença. Então, a configuração aqui, o setup experimental foi similar das áreas, agora são outras áreas experimentais, mas a configuração é similar. Cada área experimental é todo resultado. Fizemos uma aplicação aqui acoplada com vinhaça, então aqui a gente já não usou mais o corte de soqueiro, tá? Agora fizemos a aplicação acoplada com vinhaça. No período seco do ano, que foi em setembro, e no período que a gente considerou, né, o período mais úmido em dezembro, período chuvoso do ano. Será que ia ter diferença da eficácia dos produtos, se for aplicado na época seca ou na época úmida? E será que fazer 2 aplicações é melhor do que uma? Né? E aí avaliamos, então, fizemos aquela avaliação mensal. Aqui a gente avaliou também a ocorrência de adultos em isca. Então a gente, no dia de amostrar a toceira, colocava toletes de cana e depois de 3 dias a gente voltava para avaliar a ocorrência de adultos.
Então, avaliamos a eficiência dos inseticidas, produtividade e também avaliamos variáveis relacionadas à qualidade do material, né, da colheita. Bom, os tratamentos, então, consistiram dessas duas configurações, né, na época seca e na época úmida. Por exemplo, o reagente DU foi utilizado na época seca. O Engiopleno foi usado na época úmida. O reagente DU, tivemos também tratamento, né? Tivemos, no qual ocorreram duas aplicações, reagente na época seca e o Engio na época úmida. Os nematóides, tá? Entomopatogênicos, foi utilizado no produto Terranem, que o gênero é Stenernema. Então teve bovéria só na época seca, bovéria e nematóide só na época úmida e em ambas as épocas. Isso também foi feito só para nematóide e tivemos a testemunha, obviamente para comparação. Bom, trazendo os resultados para adulto, quando a gente observa aqui, então a gente tem o eixo X, a ocorrência ao longo do tempo, ao longo da safra. Aqui a ocorrência de adultos e desse lado aqui a ocorrência acumulada, tá? Para a gente ter uma noção do tamanho de efeito. Aqui temos os tratamentos. Bom, aqui ó, essa barra vertical sombreada em cinza, ela representa o período, a época que foi feita a aplicação, né? Bom, e aí a gente vê que os tratamentos aqui, a testemunha no começo teve um pico aqui em torno de outubro, tá? Em torno aqui de março, que também parece que teve um pico, né? Aqui a gente tem média e erro padrão, tá? Quando a gente faz uma estatística aqui, pessoal, com modelo aditivo generalizado, a gente não encontra diferença estatística, tá? Provavelmente a gente tem uma variação no experimento de campo em diferentes áreas, então essa variação aqui a gente não consegue ver uma diferença estatística, ou seja, não teve eficiência se for olhar nesse ponto, mas se a gente olhar o acumulado, a ocorrência acumulada de adultos, a gente consegue ver um efeito aqui, né, uma tendência, vamos dizer assim. Aqui essa curva em azul é Nepis mais bovéria, tá? Nematóide bovéria. Aqui também nematóide mais bovéria. E adulto que eu encontro no campo hoje, né? No dia que eu vou fazer a avaliação, tá? Então fizemos uma correlação por janela de tempo, explicando aqui rapidamente. Então, a cada data de avaliação e em cada área experimental, nós voltamos no tempo em relação à temperatura e umidade, né, e precipitação, fazendo essas janelas de tempo. Então, pegamos lá uma determinada data aqui, fui lá para o campo, amostrei lá um tanto X de adulto. Qual era, aí vamos dizer que a gente chama de lag 3, ou seja, qual era a precipitação e a temperatura média 3 semanas atrás? E com relação a isso, com aquela ocorrência. Fizemos isso há 5 semanas atrás. Então, fomos voltando no tempo, né, fazendo a média semanal, tá? E aí aqui a gente tem um compilado de todas as áreas experimentais. Cada ponto aqui é uma média de todas as áreas experimentais e essa sombra aqui em torno das médias é o erro padrão, tá? Bom, aqui resultado para lá, aqui para adulto. A precipitação está aqui na linha superior e a temperatura na linha inferior, tá? E no eixo X a gente tem semanas antes da avaliação, então a gente está voltando no tempo, né? Há quanto tempo atrás a chuva e a temperatura influenciam na ocorrência atual. Bom, pegando aqui, ó, primeiro para a temperatura, tivemos maior valor de correlação. A temperatura, uma semana antes, tem uma correlação negativa de 0,67 com a ocorrência de larva, né? Então, ou seja, aumentou a temperatura, diminui larva. Não é porque a larva está morrendo, né? Está desenvolvendo, está virando pupa e adulto. E essa correlação, pessoal, a gente está falando de uma correlação de 0,67 em torno de 0,7, né, negativa. Isso falando de grandes experimentos de campo em diferentes áreas experimentais, em diferentes safras, tá? Ou seja, olha o tanto de variação que a gente tem no experimento desse, e o desvio padrão não é tão grande, e a gente tem uma correlação de 0,67, então isso é bastante expressivo, né? Se a gente for pensar no tanto de variação que tem em campo e no tamanho dos experimentos, tá? Agora aqui para a precipitação, esse ponto em vermelho maior é onde teve o valor maior de correlação. Correlação em módulo, né, pessoal?
seja positivo ou seja negativo, o importante é a magnitude, e o sinal vai dizer para a gente a direção, né? Então, há 4 semanas atrás, ou seja, um mês antes, parece que é o momento que a precipitação é mais importante. Novamente, a correlação é negativa, né, em torno aqui de 0,47, ou seja, começou a chover, há um mês atrás, vai começar a induzir a larvas a se desenvolver em adulto, tá? E, pessoal, para adulto, olha só, as correlações não foram tão fortes, né? Correlação aqui em torno de 0,1, em torno de 0,35, as correlações não foram tão fortes, apesar de são positivas, né? Aumentou a temperatura, começou a chover, começa a aumentar adultos, mas elas não são tão fortes. E aí, uma inferência que eu acho que dá para a gente fazer aqui seria a seguinte: o gatilho ambiental ocorre lá em larvas. O adulto que você vê no campo é reflexo do que o ambiente fez com as larvas, tá? Então, por isso que o ambiente parece não ter essa correlação tão forte com o adulto que você encontra hoje no campo, porque o gatilho ocorreu lá no estágio larval. Bom, tentamos responder mais uma pergunta. Olha só, será que áreas com maior precipitação ou maior ou menor temperatura vai ter maior ocorrência do inseto, né? Então aqui nós quantificamos formas biológicas, no geral, agora não é só larva e nem adulto, é juntando tudo que a gente encontra no campo, seja adulto na isca, larva, pupa. E aqui a precipitação média que teve em cada área ao longo da safra, tá? Então a gente vê que com o aumento da precipitação tende a aumentar a ocorrência de formas biológicas, tá? Aqui está em média por hectare. A inclinação aqui, né, é de 67, ou seja, se você aumenta 1 milímetro de precipitação em média em uma determinada área ao longo de toda uma safra, você vai aumentar em média a ocorrência de 67 formas biológicas de xenófilos por hectare, né? Aqui é média por hectare. Já a temperatura, parece que a relação não é linear, tá? As temperaturas aqui em torno de 24 graus tende a ter maior ocorrência do inseto, tá? Então, isso até vem de encontro com alguns dados recentes que a gente está coletando, que agora a gente está usando sensor no solo, então embaixo da palha, tá? E a gente tem observado que a temperatura média tem variado em torno de 24 graus, independente se o sol está muito quente fora, está 28, 30 graus, tá? Então, ou seja, o microclima que o inseto vive embaixo da palhada é bastante favorável, né? Ele está ali tranquilo na sombra e na água fresca debaixo da palhada. Ok, pessoal? Então, fechamos esse assunto, agora vamos falar de metanase. Tentar ver como que está a literatura, né? O que tem publicado com os fenômenos sobre manejo, né? Sobre estratégias de controle. O que a gente faz? A gente vai nas bases de dados indexadas, coleta os estudos, por exemplo, da Web of Science, da Scopus, né? Os artigos que estão publicados, com artificial, mas no sentido de trazer novas perspectivas e mostrar que a gente tem ferramentas para trabalhar com isso, caso alguém tenha alguma ideia, alguma demanda, ou surge uma nova ideia, tá bom? Bom, então a ideia aqui era tentar quantificar injúrias por estenose de atreio para relacionar isso com o tamanho da planta, tá? Então nós fizemos um algoritmo de visão computacional, nós fotografamos os pomos, isso em condições de laboratório, tá? A gente segmenta essa imagem e consegue plotar uma máscara em cima dela e calcular a área, comprimento, perímetro, volume da planta, né? Fizemos isso manualmente e fizemos isso com o algoritmo. E se a gente correlacionar, por exemplo, a altura pelo algoritmo e a altura manual, a gente tem a correlação de 0,83. Então, assim, dá para automatizar, mensurar parâmetros da planta, né? E aqui, será que dá para detectar injúria? Então, aqui nós conseguimos detectar injúria. Aqui, esses retângulos aqui são as máscaras. E aqui a relação disso, a área da injúria estimada pela inteligência artificial e a área da injúria estimada manualmente. A gente vê um R quadrado de 0,77, tá? Então é promissor, não conseguimos detectar para estenófilo, só para diatreia, tá?
E o comprimento da planta, pessoal, se a gente relacionar isso, a gente conseguiu ver, né, que o aumento da injúria teve aí uma certa interferência no comprimento da planta, tá? Então aqui é só a aplicação do algoritmo que a gente fez para detectar as injúrias. Bom, fiquei dentro do tempo, tá? Aqui são as contribuições perspectivas para fechar, que eu falei de diferentes assuntos, tá? Bom, principais temas que eu abordei foi a questão da vinhaça localizada, né, que teve uma melhor produtividade que o corte soqueiro. Ressaltar os potenciais biológicos, que a gente viu tanto nos experimentos quanto da literatura. A relação de fenómenos com produtividade. O que está acontecendo, né? Nós não conseguimos ver uma relação tão expressiva. A dinâmica, né, do clima, aquele intervalo entre larvas e adultos, os picos no campo. Temos ainda poucos estudos de laboratório em casos de vegetação, tá? Aquela meta-análise que a gente fez. Então, queria ressaltar talvez a importância, né, da gente entender bem a biologia, a dinâmica, conseguir fazer a criação eficiente em laboratório, para entender um grau de refinamento, né? E a possibilidade aí de utilizar a visão computacional e inteligência artificial no setor. Tá bom, pessoal? É isso, obrigado.